Agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Glória a Deus. Quem pode orar para nós? Fazer uma pequena oração. Amém, amém. Eu posso orar então. Vamos Tá bom, orar. obrigado, pastor Jonas. Amém, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqui, em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa abençoar Amém. poderosamente, né? A vida também da irmã Ricardina, do pastor João, do Batista, nosso profeta Batista, né? E eu peço, Pai querido, nesse momento aqui que o Senhor possa estar ungindo, capacitando, né? Nosso pastor Lucas, oh glória a Deus, para estar transmitindo, né? Aquilo que o Senhor quer que a gente ouça nesse momento, que o Espírito Santo possa usar a boca dele agora, oh glória a Deus, para transmitir aquilo que a gente está precisando ouvir, Pai, aquilo que a gente precisa aprender, oh glória a Deus, né? Aquela peça, Pai, do quebra-cabeça que muitas vezes está faltando, né? Oh glória a Deus, que o pastor Lucas pode ser usado para completar, né? Em nome de Jesus, esse quebra-cabeça, Pai querido, né? Que são os teus mistérios, né? E em nome de Jesus, a gente repreende todo o mal, passamos a espada de fogo no inimigo agora. Todo o mal que esteja planejando atrapalhar, Pai querido, né? Esta aula, em nome do Senhor Jesus. E assim seja com cada um aqui, Pai querido. Eu peço a tua graça e a tua bênção, né? Na minha vida também, na vida de todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Né? E assim nós oramos e já te agradecemos, né? E que todo mal seja, né, todo atrapalho, para que o pastor Lucas, sabe, contra o pastor Lucas, né, nesse momento seja agora repreendido, caia por terra, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Então, irmãos, paz do Senhor Jesus com todos. Vamos começar aqui nossa aula de hoje. Como eu sempre falo, a forma de ensino aqui não é basicamente conhecimento, né? Mas sim é uma forma de nós sentirmos o poder de Deus através da palavra, aumentarmos a nossa fé e confiança e termos a nossa vida transformada, né? Então, graças a Deus, várias pessoas, né? Antigamente, quando a igreja recebia uma revelação, é um ou dois ou três no máximo, é uma aqui, outra acolá, demorava muito tempo para cumprir. Hoje, muita gente está recebendo revelação e direto as coisas estão se cumprindo já na sequência, né? Uma velocidade muito rápida, nós estamos vendo. Assim, vamos fazer aqui um anúncio aqui do profeta João Batista precisando de apoio financeiro. Ele vai ter que mudar esse fim de semana, tá? E a pessoa vai desocupar o apartamento que ele está e ele está precisando alugar uma casa de pelo menos R$ 450, né? Quem puder ajudá-lo, fique à vontade. Tá bom? Deus que abençoe. E é uma coisa de urgência, né? Daqui até o fim de semana, uma coisa de urgência. Ele fez já um QR Code para quem quiser ajudar ele pelo Pix, tá? Então vamos ajudar ele porque ele vive exclusivamente para o Evangelho, né? Amém? Então, como eu estava falando, as coisas estão se cumprindo muito rápido. E como eu falei no início, existe uma diferença de tempo entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra. A Terra é só um reflexo. Nós somos aqui como avatares, né? Nosso corpo é um avatar, né? Usando uma linguagem aí que é comum, né? Na Bíblia não tem esse tipo de linguagem, mas ajuda a compreender que nós não estamos 100% aqui nesse mundo. Aqui, esse mundo é um cenário de algumas coisas que precisam ser ordenadas no tempo, né? É como se tudo tivesse acontecendo, segundo a física, o tempo não existe, tudo acontece ao mesmo tempo, né? E aí Deus criou o tempo para ordenar as coisas. Então, tanto os selos quanto as trombetas é algo que já pode estar
os selos principalmente, né, já acontecendo, e as trombetas vêm na sequência, né? E dá para ver que o evento das trombetas, como são meteoros, asteroides caindo, é uma coisa, é um único evento, né? É um único evento que está se desdobrando em 7 trombetas. Depois vem as taças. Então hoje nós vamos falar de coisas que já aconteceram aqui. Tá? Hoje nós vamos falar de coisas que já aconteceram. Então dá para você fazer um paralelo, né? E ela já trouxe o seu significado espiritual, agora só falta ela se concretizar aqui no todo, né? É um mistério, assim, a maneira como que o desenrolar das coisas acontece e aqui depois se concretiza, tá? Tá bom? Então vamos lá. Abominação da desolação. Esse foi o título que o Marco Ruto colocou, porque basicamente a abominação da desolação é quando o anticristo entrar lá no terceiro templo e ele se declarar Deus e exigir adoração. Essa é a abominação da desolação, sabe? É uma coisa abominável e desoladora, porque vai destruir a fé, destruir um monte de coisas, né, que foram estabelecidas por Deus, né? Então, o que acontece? Paz, pastor Aníbal, que honra ter você aqui. Então, o que acontece? Nós temos figuras, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa abominável que foi pregada há um tempo atrás. Eu quero exemplificar com figura antes de começar o assunto. Eu guardei as figuras por um tempo, mas é aquela tal história, né? Computador é uma coisa que você... É que nem saco de meia, né? Você joga um monte de meia lá, depois você não consegue encontrar um par de meia, né? Se tiver um saco de meia, é complicado. Eu não tenho aqui agora, vamos ver onde que está. Sempre coloco essas figuras aqui, vamos ver se eu acho aqui, estudos bíblicos. É só para eu poder dar um exemplo do que é exatamente essa palavra abominação da desolação. Pois qualquer coisa na gravação eu coloco, né, quando eu achar. Ver se eu acho aqui. Ah, achei, glória a Deus. Então eu vou usar essa figura para explicar o que é uma abominação da desolação, tá? Que é o título que está aqui, glória a Deus. Então eu vou lá, eu vou apresentar uma janela, tá? Vocês estão vendo aí essa figura? Vamos ver se vocês conseguem ver. Tá vendo essa figura? Tá? Através dessa figura eu vou descrever o que é a abominação da desolação. Essa aí é uma réplica da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um lugar santíssimo, né, que era para além de santo, né, porque temos o tabernáculo, que era o átrio exterior, depois entrava lá para dentro, né, para fora tinha o altar de bronze, onde fazia os sacrifícios, e a pia, onde se lavava. Depois o sacerdote tinha lá dentro, no santo lugar, já era um lugar santo, né, a mesa dos pães, o castiçal e o altar de incenso bem de frente da cortina do tabernáculo, onde atrás dessa segunda cortina, né, ficava o Santo dos Santos, e lá ficava a Arca da Aliança. Graças a Deus, essas réplicas da Arca da Aliança são todas erradas, todas falhas, né? Graças a Deus, ninguém sabe direito como que é, né? A não ser o Michael Rudd e o Ron Viat, que tiveram aí a revelação de ver como que foi realmente feito. Então, o que acontece? Aí está colocado dentro de uma igreja a Arca da Aliança, como se fosse um lugar santíssimo, e tem uma figura de uma mulher com um chifre ali, com forma de lua. Tá? O simbolismo dessa figura, essa mulher com o sol ali no peito, é o deus Mitra. A mãe de Mitra é a mesma Semíramis, que foi a mãe e mulher de Nimrod. Certo? Então ela vem se passando para as religiões com vários nomes. É como uma cobra que muda a sua casca, a sua pele,
a cada tempo, mas continua sendo a mesma serpente. Então, colocar uma figura de santo do trono de Deus junto com um demônio, ou uma potestade, ou um espírito maligno, que está ali no lugar de Deus, onde Deus aparecia, era entre as asas dos querubins, como está ali. Então, colocar uma potestade ali, entronizada no santo lugar, é a abominação da desolação. Isso aí está dentro de uma igreja, as pessoas não entendem esse simbolismo, acham que tudo é divino e aceita. Né? Os ministros sacerdotais dessa religião vão dar as suas justificativas, né? E as pessoas vão entrar no engano. O que acontece? A questão da autoridade. A autoridade é quando você recebe direto de Deus algo designado por Deus para fazer em nome de Deus. Se você rejeita a autoridade que foi dada, você rejeita a pessoa que deu a autoridade, que é o próprio Deus. Então, fazer uma associação dessa natureza é fazer algo sem a autoridade de Deus, é somente por conhecimento daquilo que você imagina que possa ser o que seja divino, quando não é. Então, se você pega a história da representação dessa mulher, ao longo de todo o tempo, de toda a história da Terra, você só vai saber a procedência dela. E se você pega a história da Arca da Aliança, como está escrito na Palavra de Deus, você também vai saber a procedência. Mas juntar as duas coisas não te dá esse direito. Deus não te dá esse direito de fazer essa junção. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que um homem vai ocupar esse lugar no terceiro templo, que vai ser reconstruído, que, enfim, são fatos aí que estão como um dominozinho enfileirados. Depois que cair a primeira peça, vem a sequência toda. Só que isso não vai ser mostrado assim como eu a mostrei aqui. Isso é uma cerimônia, vamos dizer, mais ou menos regional, oculta, que vai acontecer lá dentro de Israel. Talvez haja um vazamento de alguma imagem, de alguma coisa, mas no final, o que vai acontecer é a marca da besta e a exigência de que seja adorado uma tal criatura aí, um tal figurante aí, tá bom? Então, essa é a abominação da desolação por definição, para que vocês entendam. Quando isso surgir, aqui nós estamos num cenário esclarecedor. Então, você já tem parâmetros de ficar atento aos acontecimentos e ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas quando isso surgir, isso vai surgir no âmbito político, religioso, de um auê, de alguma coisa que vai solucionar alguma coisa, que vai trazer alguma resposta, depois de uma desgraça. Que essa é a ideia do salvador político. É criar a desgraça para trazer a solução. Então, quando se implantar o governo mundial, né, logo para o implantamento desse governo mundial, vai ter pessoas sendo mortas, nações sendo invadidas, destruídas, e assim por diante. E depois vai ter a queda de 3 reinos para ficar 7, como está escrito lá. São 10 reinos, cai 3, fica só 7. Então, são coisas que estão para acontecer. Por quê? Porque Deus viu tudo antes de acontecer. Deus, ele usa sempre essa frase, o fim desde o começo. Eu vi o fim desde o começo. Eu sei o fim desde o começo. Tá? Ou ele preparou as coisas no plano dele, né? Uma vez que os homens articulam as suas obras, Deus usa as obras dele para cumprir o propósito dele. Né? Mesmo que os homens tenham liberdade de fazer as coisas, mas no final, a palavra final é de Deus. E aí ele exerce o julgamento das escolhas que cada um fez nessa história toda. Então, basicamente é isso, né? A abominação da desolação é essa situação. E lá em Mateus 24 diz que quando acontecer, né, fuja para os montes, não volte para trás, não vai dar tempo, porque aí vai começar a perseguição e a morte dos judeus, declaradamente, assim, ó, vamos matar esse povo, porque agora a situação é outra. Tá bom? Então vamos lá.
A grande tribulação começa no dia 15 de Aviv. Aviv é o primeiro mês do ano hebraico, tá? Que não é os mesmos meses nossos. Eu não sei se vocês, quando eram criança, observavam a mãe. Eu observava muito meu pai e minha mãe lendo o horóscopo. E quando eu perguntava o meu signo, eles diziam, olha, quem nasceu entre 21 de outubro a 21 de novembro é Escorpião. Quem nasceu entre 22 de novembro a 21 de dezembro é Sagitário. Quem nasceu de 22 de dezembro até 21 de janeiro é Capricórnio. E assim por diante. Então eu sempre perguntei para minha mãe por que colocaram no dia 21, jogaram no dia 1º, afinal o mês começa no dia 1º. Quando você entende a rotação da Terra, a época do dia mais longo da Terra, que é o solstício de verão, a época do dia mais curto, né, que é o solstício de inverno, não sei se a palavra é bem essa, solstício, tem o equinócio, né, que são e os solstícios, são 4 pontos na rotação da Terra ao redor do Sol. Aí, quando você tem esses máximos, você subdivide os meses, e no calendário judaico, os meses, normalmente, começam na metade do nosso mês, da contagem do nosso mês normal. Então, é por isso que o mês de Aviv, ele começa lá em torno de março para abril. Ele normalmente, porque são calendários móveis, né? E são calendários agrícolas. Isso, a mulher vestida de sol, Apocalipse 12. Vamos já entrar na sequência sobre esse sinal que também já aconteceu. Então, veja só. Nós temos aqui um prazo de 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, para o casamento do cordeiro, né? Onde, nesse período, vai haver um testemunho das 2 testemunhas em Jerusalém. Especificamente, essas 2 testemunhas vêm para testemunhar para Jerusalém e para aquele povo que vai estar envolvido com essa abominação desoladora. Tá certo? Não necessariamente isso seja de repercussão mundial, mas essas 2 testemunhas vão causar alguns danos que vão usar uma narrativa para colocar as pessoas contra essas 2 testemunhas, tá? Porque aí, na verdade, eles estão querendo esse governo e querendo essa mudança, né? Que vai ser econômica, espiritual, vai se tentar reescrever a história, quem foi que criou nós e assim por diante, que vieram aí os extraterrestres, aquela conversa toda de quem já acompanha isso há algum tempo sabe que é engano, tá? E aqui nós temos os 7 trovões, que são um mistério, que é a única coisa que tem 7 em Apocalipse que não está detalhado, como um mistério. Então, vamos lá. Apocalipse 10, de 1 a 11. Tá? Então, eu fiz aqui a introdução relacionada ao título. Tá? Eventos não divulgados que antecederam a última trombeta. Vi outro anjo forte descer do céu envolto em uma nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Então, quando fala arco-íris, você já lembra da aliança desde o tempo de Noé. Tá? E, na verdade, arco-íris deveria ser arco celeste ou qualquer outra coisa, mas essa tradução aqui é meio pegajosa, né? Porque Íris é uma deusa egípcia, tá? E seu rosto era como o sol. Então, esse anjo tinha um rosto como o sol. E seus pés como colunas de fogo. Ele tinha um livro aberto na mão e pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Então, um anjo muito grande para conseguir colocar um pé na terra e outro no mar. Então, um anjo da proporção do globo terrestre, tá? Ele chamou em alta voz como ruge o leão. E quando ele gritou, os 7 trovões emitiram suas vozes. Então, aqui nós já temos as características, né, de Jesus, né, como um leão. Tá? E aí, 7 trovões emitem suas vozes. Quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer, pare, sela as coisas que os 7 trovões disseram, não escreva. Então, como eu já falei aqui, tem estratégia de guerra, né? Então, se coisas não são reveladas, Deus tem o porquê dele, porque faz parte de uma estratégia de guerra. Porque também o inimigo lê as escrituras, tá? E aí, veja só. Esse anjo aqui,
ele está mais ou menos aqui contando toda uma história. Porque anjo também representa conhecimento humano, não, mas conhecimento divino, né? Tinha um livro aberto na mão, e aqui ele está pronunciando, né, alguma coisa que, como um leão, né, e trovões estão emitindo suas vozes. Aí, bom, a gente pode especular o que é que esses trovões falaram, pode ser que esteja escondido na própria palavra de Deus em outro lugar e assim por diante, tá? A última trombeta é declarada. Então aqui é onde decide tudo, né? E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão no céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, né? Quem é Deus e Jeová, que criou os céus e a terra e as coisas que nele estão, e a terra e as coisas que estão nele, e o mar e as coisas que estão nele, que não há mais tempo. Essa palavra aqui, ela tem uma tradução que é complicada, porque não há mais tempo quer dizer que o tempo encerrou, ou que o tempo não está mais acontecendo como tempo. Se vocês começarem a especular isso na internet, você vai ver que parece que o cosmo, o mundo, ele está confuso. Né? Tem gente filmando aí pássaros batendo asa, parado no ar, sem sair do lugar. Então, parece que o espaço e o tempo não segue mais aquela continuidade que a gente conhecia. E isso está predito até na física. Na física fala que se houver uma perturbação gravitacional no universo de uma tal magnitude, o tempo e o espaço flutuam. Tá? Então, tem um monte de pessoas, né, que denunciam certos fenômenos estranhos que estão acontecendo no mundo, e ainda é uma conspiração, né, até que se torne uma notícia, né, porque a conspiração de ontem é a notícia de hoje, tá bom? E pode ser também que o tempo encerrou como prazo, tá? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Jeová será consumado, conforme anunciou seus servos profetas. Então, ó, o mistério consuma, e aí a gente vai ficar sabendo quando ele tocar a última trombeta. A voz que eu vi do céu tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho que está aberto nas mãos do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo dizendo-lhe para me dar o livrinho. E ele me disse: pega e come, isso tornará seu ventre amargo, mas em sua boca será doce como mel. Então ele começa a sentir o doce, né? Porque primeiro passa pela boca e depois o amargo no ventre. Ou talvez o contrário, né? Ele engole, aí vem o amargo lá dentro e o doce na boca, né? A doçura sempre é a satisfação, né, de estar pronunciando a palavra de Deus, né? A amargura normalmente é a perseguição, né? Você pode fazer um vídeo na internet e de repente alguém começar a te perseguir por causa daquele vídeo. Então foi doce, maravilhoso pregar alguma coisa e depois foi amargo quando alguém não recebe aquilo e começa a perseguir você. Então peguei o livro das mãos do anjo e comi. E era doce na boca como mel, então começou aqui o processo, né? Mas quando eu comi, o meu estômago ficou amargo. E ele me disse: você deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações e línguas e reis. Então aqui é uma palavra também que é outra coisa a ser especulada sobre o que significa. Bom, na aula passada eu falei do termo farmaquia, que são esses remédios que foram criados pelos homens, que não, na maneira como ele é feito, sempre cura uma doença para gerar outra, isso gera a indústria farmacêutica, que para Deus é uma bruxaria, tá? Deus, ele olha para a nossa indústria farmacêutica como uma bruxaria, porque mantém as pessoas escravas, tá? Como eu já expliquei o que é feitiçaria e bruxaria, é quando você manipula objetos da natureza com o fim de manter pessoas prisioneiras sob algum jugo. Tá? Aí aqui vem o comentário 615, que é aquele comentário da não escreva, né? O que os trovões falaram. Yohanan continua a seguir as ordens que recebeu de Yeshua. Escreve o que deve acontecer e logo depois deixa para mostrar aos seus servos o que logo deve acontecer. Então, uma coisa é escrever o que já aconteceu e coisas que vão acontecer. Então, no comentário 616 aqui, ele vai e fala o seguinte:
né, que ficou amargo. Então ele está associando aqui esse doçura e amargura com os 7 trovões. Yeshua não quer que seu servo saiba todos os detalhes das coisas que o anjo pronunciou. O que se pode saber é mostrado pelas instruções que o anjo dá a Yohanan para comer o pergaminho que deixou, deixa eu continuar, seu ventre amargo. Em outras palavras, se ouvíssemos o que deve acontecer antes do som da última trombeta, quando o mistério de Jeová for consumado, nosso estômago ficaria amargo. Mas saber que quando os 7 trovões terminarem, não haverá mais tempo, que a vinda do Messias está próxima, é tão doce para a nossa boca que nos encoraja. Algumas coisas que é melhor não dizer ou escrever, é melhor deixá-los selados quando a última trombeta soar, saberemos que nossa recompensa eterna valeu a pena toda dor e sofrimento. Tá? Então, essa aqui é a análise do Michael Rood sobre a relação entre os 7 trovões e o livrinho desse anjo. Mas o que acontece na sequência que vocês vão ver é que aparecem as 2 testemunhas profetizando em Israel. E agora eu vou fazer uma análise também, né, sobre a seguinte situação. Veja só. Deixa eu só colocar aqui na palavra-chave, né? Veja lá. Eventos revelados em Jerusalém nos últimos 3 anos e meio. Então, agora que ele vai fazer um parênteses, vai fazer uma explicação, né? Com esses parênteses, entre a 6ª e a 7ª trombeta, Jerusalém sob o controle gentio, 2 testemunhas profetizam por 3 anos e meio. Tá? Então me deram uma cana, semelhante a uma vara de medida, e me disseram, levante-se e meça o templo de Jeová e o altar, e aqueles que nele adoram. Mas o pátio que fica fora do templo, separe e não meça, porque foi entregue aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vai haver algum tipo de movimento religioso mundial, nesse período de 3 anos e meio, onde pessoas vão começar a ir para Jerusalém, simbolizando exatamente essa peregrinação aí, no templo, que seria o 3º templo, onde tem um pátio lá fora, que é dedicado aos gentios. E não mexe porque foi entregue aos gentios, pisaram a cidade santa por 42 meses. 42 meses é a mesma contagem dos 1.260 dias, ou 3 anos e meio. E darei minhas testemunhas para profetizar nesse tempo, né, vai aparecer dois personagens, por 1.260 dias, que é a mesma coisa que 42 meses, vestidos de saco de silício. Silício é uma cor negra, né, é um saco de humilhação, tá, é um tecido de humilhação. Essas testemunhas são 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Se alguém quiser fazer mal a eles, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Se alguém quiser prejudicá-los, deve morrer da mesma maneira. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. É aqui como o pessoal fala Elias, né, por causa disso. Tem o poder sobre as águas para transformá-la em sangue, aí o pessoal pensa em Moisés, e atacar a terra com todas as pragas quantas os quiser. Mas acontece, irmão, que, na verdade, isso aqui é um ministério a ser cumprido, que não necessariamente é uma repetição daquilo que vai acontecer. Como Elias não morreu, né, e por todas as revelações que nós temos, né, que essa noiva tem, vamos dizer assim, especificamente, né, porque a gente analisa outras pessoas que estão recebendo outras revelações, mas a gente sempre vê que falta um encaixe das revelações. Então elas ainda estão presas em Moisés e em Elias. Veja, Moisés morreu. E ao homem é dado morrer uma só vez, então ele não volta mais para transformar água em sangue. Então nós temos 2 candidatos que não morreram, que vão precisar passar pela morte, que seria Elias e Enoque. Tá? Aí você pode dizer, mas tem que testemunhar do Velho e do Novo Testamento. Não necessariamente, o que tem que testemunhar é que tem que testemunhar de Deus. Né? O que acontece é que o povo, da maneira como ele está vivendo lá em Israel, eles ainda estão no Velho Testamento. E tem também a questão da criação de Deus. Né? Porque Enoque, ele é uma testemunha que, se você for ver, Enoque foi contemporâneo de Adão. Pegue lá no meu canal O Tempo do Fim, Calendário do Mundo, assistam esse vídeo lá, Calendário do Mundo, é um dos melhores vídeos que eu já fiz, bem detalhado, bem explicado, contando datas e tudo sobre esses eventos.
sobre quais personagens eram contemporâneos de quais personagens, e como que eles herdaram o conhecimento da criação. Por quê? Porque nós temos uma outra história paralela, que é a história que o mundo criou, para explicar a origem da humanidade. E aí traz toda essa confusão. E aí é só lá no curso Guerra Celestial que eu vou poder detalhar por que existe essa confusão. Eu já dei um insight naquele livro, no princípio e no fim, que foi aquele curso lá. Se alguém pegou, tudo bem. Se não pegou, depois pode fazer pergunta que eu esclareço. Então, o que acontece? Alguém precisa testemunhar quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Jesus, Senhor ou Mashiach para Israel. E esse é o objetivo, porque lá o que vai estar acontecendo em Israel é a recepção desse governante mundial como um Deus ou como um Mashiach, certo? Então essa é a questão a ser desenrolada e testemunhada para que o povo não caia nesse engano, tá bom? Quando eles terminarem seu testemunho, Abaddon, aí ele colocou aqui como é o espírito da besta. Veja só, o Marco Fu não conhece a Vicky, certo? A gente nunca viu ele mencionar qualquer profeta, e a Vicky falou que o espírito do anticristo, que é o avatar humano, é o Abaddon. E olha só o que o Marco descreveu aqui. Abaddon, a besta que sobe do abismo, irá fazer guerra contra eles, irá derrotá-los e matá-los. E seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que sendo espiritual se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma e Egito? Porque estão pervertidas, né? Que é lá em Jerusalém, nesse tempo, quando estiverem recebendo esse falso Mashiach e adorando a besta. Onde nosso Senhor também foi crucificado. Então, onde ele foi crucificado? Em Jerusalém. E os homens dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio. E esses 3 dias e meio são literais. Tem gente que fala assim, não, mas os 3 dias e meio são os 3 anos e meio que tá simbolizado. Gente, será que alguém vai ficar suportando filmar cadáveres por 3 anos e meio numa praça? Essa interpretação absurda. É 3 dias e meio mesmo. Que as televisões no mundo inteiro, os reportagens, vão ficar filmando ali até eles ressuscitar. E não permitirão que sejam enterrados, e os habitantes da terra se regozijarão e se alegrarão e enviarão presentes uns aos outros. Porque esses 2 profetas atormentaram os habitantes da terra com o quê? Com as pragas. Então, essas pragas aqui, tem gente que interpreta aqui, ó, que ele pode fechar o céu, sair fogo da sua boca, como se fosse, não, é o poder da palavra que ele tem, espiritualiza a palavra, e não é para espiritualizar aqui. Aqui é fogo mesmo, aqui é consumação mesmo de inimigos. Porque aqui já é uma batalha espiritual frente a frente, 2 testemunhas contra a besta. Aqui não tem mais que dar lugar a espiritualizações. Certo? E qual é a data que os judeus trocam presentes? Você vai dizer, os ocidentais é no Natal. Mas o Natal também, em alguns anos, corresponde à festa do Hanukkah, que é onde os judeus trocam presentes. Entende? Então, aqui você tem uma faixa de tempo, certo? Para você localizar o evento. Entenderam? Então, como nós falamos que Deus vai cumprir as coisas em eventos pelas suas festas, né, que vai desde a Páscoa até a festa dos tabernáculos. E aí foi acrescentado depois, na época do cerco de Jerusalém, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, Jerusalém ficou cercada, a festa do Hanukkah, quando a menorá, né, ficou acesa por 7 dias, sem ninguém estar alimentando o óleo diariamente, o que acontecia lá no templo, que as pessoas entravam os sacerdotes entravam para colocar azeite lá diariamente para passar um dia para o outro. E ela ficou 7 dias lá, aquele azeite se multiplicou. Aí os judeus, por causa dessa festa, aumentaram mais 2
mais 2 castiçais na menorá. Então, tem a menorá de 7 castiçais, né? Que é 3 de um lado, 3 do outro, a haste no meio. E tem uma menorá de 9 castiçais, que é colocado mais 2. 4 do lado, 4 do outro, e a haste no meio, que os judeus usam até hoje, que é a festa das luzes. Agora, para mim, a festa das luzes é quando Jesus brotar nos 144 mil. É quando Jesus brotar na igreja, todo mundo vai ver essa igreja subindo gloriosa. E o arrebatamento vai acontecer. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida enviado por Jeová entrou neles e eles se levantaram. E grande temor caiu sobre aqueles que o viram. Claro, eles estavam cantando vitória, porque tinham destruído os cristãos, isso já passou o 5º selo, que é onde ele mata os cristãos, tá? E agora, esse remanescente aí, essas 2 testemunhas, eles conseguiram matar. Aí eles regozijam e fazem aquele canto de vitória. Como eu já falei aqui uma vez, vai ter uma hora que parece que o inimigo ganhou. Mas é exatamente o pulo do gato, que é o que Deus prepara, né, para que o inimigo tenha essa sensação de vitória e ele dê a cartada final. Então, tudo é uma estratégia de guerra, por isso que eu não gosto de cronologia de tempo, eu apenas estipulo um tempo, por um prazo, tento localizar datas por uma margem de tempo, para a gente saber quanto tempo a gente tem para não cair em desespero, mas não como data definitiva, por quê? Porque até a ordem dos acontecimentos é a estratégia de Deus. Está todo mundo esperando que venha o primeiro selo, o segundo selo, depois primeira trombeta, segundo trombeta, depois primeira taça, segunda taça, tudo na sequênciazinha, não é. Vai tudo se desenrolar ao mesmo tempo. Quando nós chegar nas taças, eu vou mostrar para vocês um quadro comparativo das trombetas com as taças. E vocês vão ver que tem muita semelhança. Inclusive com os selos também. Tá? Depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida enviado por Jeová entrou nele, eles se levantaram e tal. E caiu grande temor sobre aqueles que os viram. E ouviram uma grande voz do céu dizendo as 2 trombetas: subi aqui. Né? Essa palavra subir aqui é a mesma que Jesus fala para Eren. Sobe, Eren, quando ela vai lá no céu. Eles subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Então, aqui a nuvem é nuvem, o céu é céu e as testemunhas são testemunhas. Tá? Então, não tem nada espiritualizado aqui. E as pessoas estão vendo aquilo. Naquela época, ou naquele momento, né, houve um grande terremoto e 1/10 da cidade desabou, certamente Jerusalém. 7 mil homens morreram no terremoto e o resto ficou apavorado e deram glória a Elohim do céu. Quer dizer, aqui começa uma mudança de situação para os judeus. Né? Com esse testemunho das 2 testemunhas. Eu tinha mais uma coisa para explicar sobre o anjo, mas se Deus permitir, ele vai me fazer lembrar, senão fica assim mesmo, porque Deus também está me guiando aqui sobre tudo que eu tenho que falar e não falar. Tá bom? Vamos lá. Não se preocupe, que anjos também assistem às nossas aulas. Passa segundo ar. Bom, aqui nós temos 617, um comentário do Maikurudo, eu vou tentar localizar aqui, é o Senhor de toda a terra. Isso está em Zacarias. Se você for ler Zacarias 4, 1 a 14, tem toda a explicação das 2 oliveiras que estão sobre a terra. Então, essa situação representa, por exemplo, vamos ver o que são oliveiras sobre a terra, Zacarias. Olha só. Zacarias 4, 14. A questão é que Deus, ele guarda testemunhos, porque o inimigo, existe um tribunal, existem livros, existem registros, existem provas. Nada é feito assim espiritualizado. Quando a gente descobre o que é o céu, o que é a terra e como que é o mundo espiritual, você começa a perceber que a terra é exatamente uma cópia daquilo que está lá no céu. Embora deformada pelo pecado, mas é. Então o inimigo, ele tenta espiar é retirar a culpa de tudo que ele fez. E ele tenta eliminar provas de que ele é um condenado ou de que ele é um perverso. Ele tenta fazer isso.
E todos os que seguem ele, todos os mentirosos, fazem a mesma coisa que ele. Eliminam provas, queimam arquivos. E Deus está fazendo um arquivo celestial para quando vier o tribunal, os anjos estão recolhendo provas para quando vier o tribunal de Deus, e Deus mostrar, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entendeu? Então vamos ver por que tem essa questão de Zacarias 4, 14, 1, 4. 4 de 1 a 14, desculpa. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse, que vês? Eu lhe disse, olha, eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, e com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Então isso aqui é uma réplica, né, daquela mesma castiçal que Deus mandou Moisés construir lá, e foi construído para o tabernáculo. E por cima deste castiçal, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então, aqui na terra, uma pessoa precisava ir lá plantar a oliveira, pegar, tirar as azeitonas, moer as azeitonas, produzir o azeite, conforme está escrito lá no Velho Testamento, assim como tinha que produzir o óleo da unção, tinha que produzir o azeite, e ir lá no templo, santificar aquele azeite, purificado, tudo, pelo sacerdote, para poder ser colocado naquela menorá. Mas aqui o que está acontecendo? Existem 2 oliveiras que estão derramando o azeite direto na menorá. Ok? Então, esses 2 sacerdotes, eles estão vivos, fazendo isso continuamente, desde o dia que eles foram colocados para manter essa menorá. Porque, embora a menorá no templo possa ter sido apagada, a no céu não foi. Entende? E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Ele então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, meu Senhor. E respondendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que aconteceu com Zorobabel? Zorobabel foi aquele cara que restabeleceu, né, aquele sacerdote, na verdade, junto com Neemias e Esdras, o culto do segundo templo. Então, com a destruição de Jerusalém ali, quando houve aquela invasão babilônica, parou-se aquilo lá. Só que para esse castiçal aqui não parou. Esse azeite continuou. E quem são essas pessoas que estavam celestialmente mantendo esse azeite? Olhando para trás, Enoque e Elias. Ou Enoque e Moisés, no caso, né? Mas Moisés tinha morrido, então Enoque e Elias. Então, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces da casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Respondi mais, dizendo, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Respondendo outra vez, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, meu senhor, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então significa que essas pessoas mantiveram essa menorá de alguma forma acesa, embora a menorá no templo tenha sido apagada pela invasão e pela destruição do templo. Tá? Então vamos lá. 618. Onde é que eu estou? 618. Um outro comentário que está aqui embaixo. Subi aqui. Este cenário é ensaiado no início de cada mês, quando 2 testemunhas são chamadas ao monte do templo para relatar o avistamento da lua nova. Então, toda vez que há uma lua nova, é o início do mês em Israel. E aí, existem 2 observadores que, pelo menos 2 testemunhas, ficam olhando para a lua. A hora que eles veem o primeiro sinal, porque a lua nova ela é toda escura, na hora que eles verem aquele primeiro sinal de brilho, que corresponde a mais ou menos 2%
da luminosidade da lua, eles correm até o templo, sobem o monte e anunciam que é para começar o mês, o calendário judaico. Isso foi feito durante milhares de anos. E agora, como Israel retornou, né, desde 1948, existe ainda essa prática, anunciando quando é que começa o mês, né? Então, o Kohen Gadol, nessa época, ele soava a trombeta, né? E era um avistamento que começa no 7º mês, né? Como ele está falando aqui, o Saba Sholene, que é o dia do Yom Teruah, o dia das trombetas. Isso é conhecido o dia e a hora que ninguém sabe. Ou seja, como Jesus falou assim, ninguém sabe o dia e a hora, ele estava falando disso, de um calendário agrícola, certo? Que era deslocado conforme a cevada estava em avive, em de vez, como a gente fala lá no Nordeste, né? A fruta está de vez para ser colhida, ou está quase madura, né? Quase na época da colheita, e aí ele anuncia e começa essa festa. É uma festa agrícola, que depende da condição da Lua, da condição atmosférica de se observar a Lua, e da condição agrícola da cevada estar lá, para poder começar a colheita. Então, aqui nós estamos falando de quê? De uma colheita agrícola e de uma colheita espiritual, de uma situação, de um calendário móvel que ninguém sabe o dia nem a hora. Ora, ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que época que acontece. Então, isso não é desculpa para as pessoas dizerem que não podem saber o dia e a hora que Jesus vai voltar. Tudo bem. Até nesse ponto, ela está certa. Mas a época, sim, ela consegue saber e ela consegue estreitar o tempo até o momento que acontecer. Né? Que não é um prazo tão grande, que quando começam as festas a gente tem como saber. Então, a cada mês, esse ensaio antecipava a última trombeta a ser tocada no próximo evento. Ok? Então, essa é a explicação para essa situação aí. Aí, aqui eu vou fazer a pausa aqui da última trombeta e vou deixar aqui pedir os comentários de vocês e fazer perguntas também. O segundo ai já passou, eis que o terceiro ai virá em breve. A ressurreição dos santos, no primeiro dia do 7º mês, é o Tishrei, é o mês Tishrei, né? Yom Teruah é o dia da trombeta, Yom é dia, Teruah é trombeta, o grito também, pode traduzir como de 15 dias após o casamento do cordeiro. A 7ª trombeta soa o grito de triunfo. Apocalipse 11, 15 a 19, 7ª e última trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve altas vozes no céu, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do Todo-Poderoso e seu Messias, e ele reinará para todo sempre. Pronto. Então, aqui, o último reduto do universo que precisava ser reconquistado, foi reconquistado, que é a Terra. E os 24 anciões que estavam sentados diante de Jeová e seus tronos, prostraram-se e adoraram Jeová, dizemos: agradecemos-te, Jeová, Elohim, El Shaddai, por quem tu és e por quem eras e há de vir, porque tu assumiu o grande poder e tens reinado. A primeira ressurreição é a recompensa dos santos. E as nações se iraram e veio a tua ira. Aí vai ter um comentário também. E o tempo para julgar os santos, os mortos, e para recompensar seus servos, os profetas, os santos, e aqueles que temem o seu nome, os pequenos e os grandes. Aí começa o momento da ira, que foi traduzido como raiva, né? Terceiro ai, o momento da raiva chegou. E para destruir aqueles que destroem a terra, né? Porque a ira de Satanás é contra toda a criação de Deus, então quer destruir tudo que é de Deus. O templo se abre, e o templo de Jeová foi aberto no céu, e a arca da aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos, trovões e um terremoto e grande granizo. Aí vem lá. O templo no céu é aberto, continua em Apocalipse 15, 5. Cena retrospectiva entre parênteses, do 12:1, agora ele vai colocar uma coisa em retrospectiva sobre o que vai acontecer, que é Apocalipse 12. Então aí eu vou parar aqui, porque aí a aula vai entrar numa segunda etapa, para mostrar que esse sinal do Apocalipse 12 já se cumpriu, tá bom? Alguém quer comentar sobre essa questão? Eu tenho uma outra coisa aqui para falar, mas a hora que Deus me tocar aqui no coração, eu falo sobre a questão desse anjo aqui, tá? Tem uma coisa aqui escondida, aqui, um segredo aqui. Então, aqui nós temos uma situação bem densa, né? Um drama cheio de detalhes acontecendo ao mesmo tempo, tá? A abominação desoladora, né? Que no caso é a
os 7 trovões, né? Deixa eu ver, começa com isso. Deixa eu ver, foi destruidor, sexta trombeta já foi, né? Abominável da adoração, o anjo forte, né? A declaração da última trombeta, os 7 trovões e as 2 testemunhas, né? Alguém quer falar? Ninguém hoje quer falar nada? Ah, bom. Vamos. Pode falar, pastor Jones. O meu aluno favorito. Glória a Deus, né? A pastora Aniva está aqui comigo hoje. Ai, que bênção. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Não, então, a única coisa que eu ia falar, pastor Lucas, é a questão da arca, né? Que o Ron White viu, né? Isso. Tem lá no pastor João tudo, né? Tem. E, tipo assim, as asas, elas faziam o assento, né? E a arca parecia um trono, onde Deus sentava. E ele viu como era mesmo, né? Então as asas dos querubins faziam um assento, fazia o assento, e aquilo virava, e a arca virava um trono, como se Deus assentasse naquele trono, né? Glória a Deus, né? No Salmo quer falar alguma coisa? Está escrito que o Senhor se assenta entre os querubins, né? Amém, glória a Deus. Bom, se vocês lerem lá no profeta Daniel, tem um anjo que é muito parecido com esse anjo aí da nuvem, aí dos céus e da terra. Alguém lembra isso aí? Eu vou fazer essa pergunta aí. Quem já leu o livro do profeta Daniel, que pode me relatar sobre as características desse anjo? Eu vou fazer pergunta. Ninguém quer fazer comentário, eu faço pergunta agora. Alguém lembra de um anjo que apareceu para Daniel, que tem as características desse anjo aí? Veja lá. Primeira pergunta da aula aqui, para quem está ligado, vamos ver. Localiza para mim o mesmo anjo no profeta Daniel, que tem uma aparência muito parecida com esse anjo aí desse Apocalipse. Deixa eu ver. Apocalipse nós estamos... Deixa eu olhar aqui. Lá em Daniel? Isso. Eu lembro, tem um anjo bem parecido mesmo lá. Bem parecido. Localiza aí para mim, aluno favorito. Eu ver se eu acho lá, né? As descrições são bem parecidas. Né? Vou ver se eu acho lá. Cara. Quem achar primeiro ganha um prêmio. Enquanto isso, eu vou procurar a figura do cumprimento dessas profecias aí que já foram, tá? Seria o anjo Gabriel, pastor Lucas? Quem está falando aí? Desculpa, eu estou em outra tela aqui. Célia. Oi, irmã Célia, paz do Senhor Jesus. Bom, eu não sei exatamente o nome do anjo, mas existem as características dele no livro de Daniel. Eu só quero que vocês me deem qual capítulo e qual versículo existe a descrição desse anjo. É o 9:21. Eu acho que é o capítulo 9:21, versículo 21, será? Não, é um anjo. Não é esse das 7 semanas. Esse aqui é Gabriel, sim. Esse é Gabriel, mas o que eu acho que é Daniel 10 ali, então. 10. Ele estava, acho que, sobre o rio Quedar. Uma coisa... Isso, 10:6. 10:6. 16. Tá certo. Tá. Um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura, o corpo brilhava como berilo, e pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, bem igual, né? Bem igual ao do Apocalipse, né? Isso. E seus braços e seus pés brilhavam como bronze, exatamente.
E a voz que vocês falavam que era a voz de uma multidão. Bem, olha, a descrição, então, olha, isso aí é mistério, né? Porque é bem parecido com a descrição de Jesus mesmo, né? Exatamente. Porque todos dizem que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era Jesus, uns dizem, né? Então é uma coisa bem interessante. Exato. Bom, então, a primeira pergunta, pai, você mostrou, vai mostrar o sinal da Virgem no céu de Apocalipse 12? Vou, filha, vou, a minha filha que tá. Tá, eu já vou procurar a figura, porque eu tô tendo que procurar aqui a figura, né? Eu sempre guardo as figuras, mas na hora de achar é outro problema. Tá, filhinha. Peraí. O Michael Rudolph forneceu. Vocês se lembram daquelas 4 luas de sangue que houveram de 2012 para cá? Vocês têm ideia? Eu tenho uma data aqui, uma figura com todas as datas dela. Alguém sabe dizer quando foi esse sinal da Virgem? Então mostra aí, filha. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não me lembro muito bem se não foi 21 de setembro. Isso, eu acho que sim. Também acho. Espera aí, deixa eu só ver se eu encontro as fotos aqui. Eu guardei essas fotos, né? Que apareceram, até tinha um pastor que ele divulgou bastante isso, porque agora nós vamos entrar nesse sinal da Virgem aí, né? Vamos lá. Foram 4 luas que houveram na época de 2012 para cá. E houve um sinal no céu também, foi visto o dragão, deixa eu ver se eu estou com a foto dele aqui. Até visualizaram também um dragão. Bom, depois disso, né, nós vimos um acontecimento que foi a escalada da China, né? Que ela é simbolizada pelo dragão vermelho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui escatologia. Está numa pasta de figuras. Festas do Senhor. Não. Pastor Lucas, eu lembro, né, que era a constelação de Virgem, né? E a lua tava certinho, a lua debaixo dos pés dela, o sol na cabeça, né? Exatamente. E também as 12 estrelas na cabeça, que eu acho que era a constelação de Leão, que é feita de 12, estava na cabeça dela, então é certinho, certinho. Isso, exatamente, é isso aí que aconteceu. Bom, então eu creio que aqui nós temos pelo menos 2 testemunhas, né, disso que aconteceu, né? Tem a minha filha que lembra, tem eu e tem o pastor Jones e a pastora Nilva que já se pronunciaram aí. Pelo menos 2 testemunhas nós temos, né? Então, é isso aí. Eu gostaria de fazer a ilustração, né, com a figura, mas aqui não estou achando. Acontece, filha. Tá bom? Bom, vou ficar devendo, a próxima aula eu trago aqui sobre essa questão da... O que era, pastor Lucas? Só para eu... Não, era a figura da... Deixa eu ver se aqui na própria o Michael Rudolph não colocou. Ele colocou aqui. Mas ele colocou um desenho, né? Eu tinha a figura mesmo da constelação, né? Naqueles... como é que é aquele programa? Como é que é o nome daquele programa? O Estelário. Estelário, né? Parece certinho, né? Tá, compartilha aí então. Poxa, eu não tô com o Estelário aqui, olha. Só se achar, né? Só se achar a figura. Bom. Ó, a Niva tá procurando aqui, vamos ver se ela acha. Mas daí tem que compartilhar, né?
Ah, achei. Deixa eu ver. Foi chamada de tétrada, né? Então, nós tivemos aqui, no dia 23 de setembro de 2017, o aparecimento dessas tétradas. Tá? Teve em 2014, 2015, a lua vermelha como sangue. 2014, 2015, houveram essas luas de sangue. Né? E depois teve em 2017. Aqui tem uma outra figura. Isso. Aqui está mostrando outras em outras datas, né? Tá. Viu, pastor Lucas? Eles dizem assim que os profetas, né, ou os estudiosos, sei lá, que a lua de sangue é juízo para Israel, né? E o eclipse do sol seria juízo para as nações. Isso. Então manda, filha, começa a compartilhar, é só você entrar, compartilhamento aí, eu dou permissão aqui, minha filha tem a figura. Você não sabe compartilhar? Ah, meu Deus. Entra nos botões aí, tem um botão que é um quadradinho, você está escrito compartilhar, tem uma setinha no quadradinho. Hein, pastor Lucas? E essa tétrade é bem rara de acontecer, né? Não sei quando que você repetiu isso, faz muito tempo, né? Bom, bem raro. Agora eu vou resumir, porque a figura já está aí, né? Mas se minha filha conseguir compartilhar, compartilha aí, filha. Você tem os botões igual eu aqui, microfone, câmera, sorrisinhos. Aí, tem um quadradinho com uma seta para cima, é o compartilhar. Então vamos lá. Bom, então vamos concluir aqui essa história da Virgem. Acontece o seguinte, que a única vez que esse fenômeno se repetiu foi lá no nascimento de Jesus, certo? E nessa época, quando a constelação de Virgem, né, ficou debaixo, entre Leão. Isso, tá aí, pronto. Aí minha filha está compartilhando. Dá um zoom aí na figura, filha. Aí, pronto. Então, irmãos, foi a única vez que aconteceu isso, foi há 2000 anos atrás, e agora, nessa época aí, foi no dia 23 de setembro de 2017, tá? Anteriormente a isso, tiveram as luas de sangue, que eu estava mostrando antes, e esse sinal da Virgem. Então, de lá para cá, as coisas se desenrolaram do espiritual para o material, né, onde nós tivemos a preparação da noiva, né, que está em preparação, vamos dizer assim, até a hora do arrebatamento. Tá bom? Obrigado, filha. Então, foi para concluir isso aí que eu quis mostrar para vocês. Agora, uma outra coisa que a gente vai entrar aqui agora é a parte de Apocalipse 12. Vamos ver aqui. Começa aqui, né? Apocalipse 12, aqui. Um grande sinal no céu apareceu, uma mulher vestida de sol, como vocês viram, né, que minha filha mostrou, que isso já se cumpriu celestialmente, vamos dizer assim, tá? Com a lua nova sobre os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, gritava com dores de parto, com ânsias de dar à luz. Outro sinal apareceu também no céu, eis que um grande dragão escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, e suas cabeças 7 diademas, e sua cauda arrastou 1/3 das estrelas no céu, e jogou-as na terra, e o dragão parou diante da mulher que estava dando à luz para devorar seu filho antes que nascesse. E ela deu à luz um menino que reinará com vara de ferro a todas as nações, e o seu filho foi levado para Jeová e seu trono. Então, o que exatamente significa? Nós temos um sinal no céu, que só se cumpriu há 2000 anos atrás e em 2017. Esse sinal, ele nos remete para a terra, que é o cumprimento na igreja, certo? Onde a mulher vai passar por uma certa perseguição ou dor de parto e vai ter um filho varão. O que é esse filho varão nascendo? Além de Jesus, que foi levado ao céu, existem pessoas que são as primícias
que vão ser transformadas para marcar o arrebatamento. Né? O que eram as primícias na colheita? As primícias eram os primeiros frutos para mostrar a garantia diante de Deus, ou diante do sacerdote lá no templo, de que a colheita ia ser feita. Então, é um adiantamento de garantia de que aquele fato ele é irrevogável. Ok? Estão entendendo? Então, pessoas vão ser transformadas em corpo incorruptível, que serão os 144 mil, que serão as primícias, que depois vão ficar aqui para trabalhar nos 260 dias, mas para mostrar que a igreja, como colheita, e o povo vai ser arrebatado. E nesse arrebatamento, que ele está dividido no fenômeno arrebatamento em si e na colheita, que são as várias formas pelas quais Deus estará tirando as pessoas daqui, porque Jesus, quando estava andando pelas ruas de Jerusalém com a cruz, as mulheres diziam assim, bem-aventurado é a mulher que deu do teu ventre, né, sei lá, falaram alguma coisa assim. Aí e aí Jesus falou, eu não me lembro exatamente qual foram as palavras, falou assim, não chorem por mim, bem-aventurados seus que te amamentaram, alguma coisa assim. Aí falou assim, não chorem por mim, chorem por vós, por vossos filhos, porque haverá dias na terra que as pessoas vão dizer que melhor os que já partiram, uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente, vocês podem me ajudar aí, porque talvez eu esteja misturando 2 ou 3 versículos ao mesmo tempo. Mas, ou seja, em resumo, conforme está em Mateus 24, vai chegar um tempo em que as pessoas vão dizer que bem-aventurados aqueles que já foram, por causa da grande aflição que está vindo. E essa grande aflição, ela vai se consumar quando o anticristo tomar posse e se declarar Deus e ele começar a destruir qualquer um que se opõe a ele. Né? Por isso que fala lá em Mateus 24, que ai daqueles, ai das grávidas e tal, e que fujam para os montes por causa dessa grande perseguição contra judeus e cristãos. Então, esse tempo, né, é um tempo de aflição onde já deve ter acontecido o arrebatamento e a colheita está acontecendo ao longo das circunstâncias que virão. Pode falar, pastor João. Eu acho que ele vai dizer assim, bem-aventurados os seios que não amamentaram e o ventre que não concebeu. Isso. Exatamente. E tem uma passagem também que vão dizer também sobre bem-aventurados os que já partiram. Eu não sei se é no próprio Apocalipse ou se é nos Evangelhos. Então, veja só. Nessa época das luas de sangue, alguém também viu no céu o sinal do dragão. Deixa eu ver aqui se eu acho. O sinal do dragão. Então, isso aí tudo vai se cumprir literalmente, tá? Aqui na Terra, desse cumprimento espiritual que houve no céu, né? O céu é o evangelho das estrelas, vamos dizer assim. Aqui, quando pede sinal do dragão, só aparece aquele negócio de desenho animado. Tá, aqui não aparece nada. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos concluir aqui esse assunto para a gente passar para o próximo. Então, essa lua de sangue, né, foi uma fase que estava mostrando as situações que iam vir de guerras e tudo que aconteceu na sequência, né, o juízo de Deus. Depois, o sinal da Virgem, né, que aconteceu depois desses sinais de sangue. E agora nós temos o cumprimento dele espiritualmente, que é a preparação da igreja para o arrebatamento. E o filho varão é quando Jesus brotar em nós, certo? Quando Jesus botar em nós e houver essa transformação. Quando houver essa transformação, né, de pessoas em corpo glorificado, eles serão as primícias da colheita para mostrar para que os demais recebam testemunho de que a colheita vai acontecer. Então, pessoas vão se converter, vão se preparar e vão subir o monte para encontrar com Jesus. E aí acontece o arrebatamento. Tá bom?
Então essa é a simbologia desse filho varão. Aí agora vem a guerra nos céus, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Jeová. Então muitos interpretam a mulher como sendo o povo de Israel, né? Para ser, ou também a igreja, ou aqueles que ficaram, né? Mas eu acredito mais que seja o povo de Israel. Então houve uma grande batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão aqui é o próprio Satanás, né? E agora ele tem um país, né, que representa ele aqui na Terra, né, que é a China. E eles lutaram contra o dragão e seus anjos, mas eles não prevaleceram, nem mais foi achado um lugar para eles no céu. Então, o inimigo vai ser lançado na Terra. Ele foi lançado o grande dragão, que é a antiga serpente, que é chamado Diabo Satanás, engana todo mundo, e foi lançado para a Terra e seus anjos lançados com ele. Quando fala seus anjos lançados com ele, aí você pode entender como extraterrestres descendo para a Terra. Tá? São os demônios, os anjos caídos e assim por diante. Então ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Elohim, e a autoridade de seu Messias, pois o acusador de nossos irmãos foi expulso, aquele que os acusava diante de Jeová de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Então venceram, preste bem atenção, porque tem um outro lá que a besta vence, tá? E eles desprezaram suas vidas até a morte. Portanto, alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Então aqui tem um povo arrebatado e tem um povo sendo morto sem negar o nome de Jesus. Ok? Tá bom? Então eu acho que aqui a gente já explicou que houve o sinal no céu e o cumprimento na terra está se desenrolando até que o filho varão seja formado em nós. E Jesus, né, o nosso homem espiritual, surja, né, para demonstrar aos demais que todos os que estiverem preparados e esperando a volta de Jesus, vão ser arrebatados e transformados. Porque é desejo de Deus que as pessoas subam o monte e se preparem para esse arrebatamento. Tá? Essa chamada do toque da trombeta, de Jesus chamando para subir o monte, ainda está acontecendo, porque o arrebatamento ainda não se consumou, não aconteceu. Então ainda é válido você despertar para essa chamada. Tá bom? Subir o monte, o que é? É se desprender de tudo que é dessa terra e estar com a malinha preparada para subir. É se considerar um cidadão celestial que já abandonou qualquer coisa aqui na terra e está disposto a subir com Jesus. Amém? Tá? Aí aqui, ai dos que habitam na terra e no mar, porque Satã desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então isso aqui é o evento da coroação do anticristo. Tá? E quando o dragão viu que tinha sido lançado à terra, perseguiu a mulher que dera luz a um filho varão. Como é que o dragão vai ver que ele foi lançado na terra? Veja só. No mundo espiritual, os espíritos têm poderes de ascensão, certo? Tem pessoas que têm poderes de sair fora do corpo, é um tipo de ascensão. Tem pessoas que têm poderes de se deslocar espiritualmente, né? Então, os espíritos têm esses poderes de ascensão. Quando ele vê que ele não consegue mais penetrar nas regiões celestiais, ou seja, que ele está terrestrializado num corpo humano, né, porque ele vaga por entre aqueles que ele habita. Quando ele vê que ele não consegue mais essa ascensão, ele vai perceber que ele foi derrubado. Aí ele começa a perseguição. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, né? Igual essa grande águia aqui é a mesma figura que Deus usou para mostrar que tirou o povo do Egito, tá? Para que ela pudesse voar de diante da serpente para o deserto, para o seu lugar onde ela está sustentada por um tempo de tempos e metade de um tempo. Então, durante esse tempo de tempo, metade de um tempo, que é 3 anos e meio, as 2 testemunhas estão lá em Israel, e essa mulher é sustentada no deserto. E a serpente arranjou da boca dele, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela correnteza ela fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher.
pois a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha tirado na sua boca. Então o dragão se enfureceu contra a mulher e foi travar guerra contra o resto da descendência, aqueles que guardam o mandamento de Jeová e têm o testemunho de Yeshua, o Messias. Então veja só, água representa nações e povos, então são pessoas que o anticristo vai cooptar para denunciar cristãos ou para perseguir judeus que estarão fugindo. Tá bom? Deixa eu só ver aqui mais alguma coisa. Ficou para trás. Aqui ficou faltando 619, o que é a nações veio a tua ira. No Salmo 2, de 1 a 7, fala da ira, né, do cordeiro. Salmo 2, de 1 a 7. Por que se amotinam as gentes? Por que os povos imaginam coisas vãs? É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão juntas, amotinadas, né? Amotim é revolta, imaginando coisas vãs, né? Que são as vaidades desse mundo e toda essa narrativa aí que a gente vê, tá? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, tá? Então esses são os reis da terra que estão conspirando contra Israel e contra Jesus e contra o povo de Deus. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Né? Vamos tirar as leis, vamos tirar os mandamentos, vamos tirar tudo. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, lhes fará na sua ira e no seu furor os tubará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, que é Jesus, né? Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Amém? Então, esse tu és o meu filho e hoje te gerei, representa o próprio Jesus, que foi gerado, como representa o filho varão que foi arrebatado nesse evento aí que nós lemos, tá? Então, esse é um comentário que está aqui. Aí tem o Salmo 2, de 1 a 9, é o complemento disso. E agora vem o capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Isso. Tá? Então, esse aqui eu vou deixar para a próxima aula, porque nós já estamos com 9h30, que é o governo da besta. Tá? Se alguém quiser fazer comentários, pode fazer comentário. Enquanto isso, estou clamando a Deus aqui, para que eu não deixe nada para ficar sem testemunho aqui, tá bom? Amém, Jesus, pastor Lucas. É impressionante como o Espírito Santo ele está agindo nessa aula, né? Porque, olha só, o Espírito Santo ele começa a turbilhonar minha mente aqui na aula. Glória a Deus. Olha só o que veio na minha cabeça. Porque as tétrades, né? A gente sabe, as tétrades de sangue. Olha só. Daí a gente sabe que falta o quê? 3 festas, né? Para finalizar, né? Só que, ó, claro, e veja bem, porque é uma coisa que o pastor Lucas também concorda, né? Digamos assim que foram cumpridas 3 festas e meia, né? Isso. Porque vai ter um outro Pentecoste, né? Isso. Então essas 4 são as últimas que faltam, né? As 4 tétrades de sangue. Oh, glória a Deus, né? É as últimas, e se eu não me engano, né, o pastor Lucas vai me ajudar, essas tétrades caíram bem nas datas festivas de Israel, né? Exatamente. E se eu não me engano, de outono, não foi? Isso. Que é as que faltam. Meu Deus, pastor Lucas. Então as 4 luas são as 4 que faltam, o meio, o Pentecoste e as outras. Glória a Deus, exatamente. Glória a Deus, aleluia. O negócio é forte aqui, pastor, a presença é forte, viu? Vou te falar. Amém, glória a Deus. Então, veja. Pode falar, profeta. Depois eu faço os outros comentários. Pode falar. Quando acontece, igual agora que o Espírito Santo tocou muito, quando fala que você desgarrou das coisas terrenas, sob muita perseguição. É isso que acontece com nós cristãos, né? Quando você desgarra das coisas terrenas, aí o mal ali coloca pessoas contra, né? Por isso que está acontecendo essas coisas aí com nós, né? Então, irmãos, esse desprendimento que nós temos que ter é porque nós temos que considerar a nossa cidadania celestial e a nossa pregressão espiritual. Nós não somos um ser humano, nós somos um espírito num corpo humano tendo uma experiência terrena, como é uma frase que todo mundo gosta de falar.
Entende? Nós temos um estado pregresso que foi espiritual. Por quê? Porque espírito não tem data de nascimento. Quem tem data de nascimento é o corpo. Então, se o espírito é dado por Deus, e quando ele se junta com esse corpo, forma a alma, que é essa consciência nossa, certo? Nós estamos aqui desenvolvendo essa consciência para que a gente abandone as trevas e vá para a luz. Ou seja, toda a nossa consciência, ela estava em zero. Vamos dizer assim, em zero. Só que ela observa o lado negativo, que é as trevas, para se dirigir para o lado positivo, que é a luz. Entende? Então, pensa no marcador zero, que tem o lado negativo e o lado positivo. Pensa num ponteiro. Então, o zero, ele oscila aqui, ó. Aí, muitas pessoas foram para o lado negativo, até o fundo da escala do ponteiro. Mas depois elas foram para o lado positivo. Algumas pessoas foram pouco para o lado negativo, né? Aí agora elas foram para o lado positivo. Então, esse ponteiro é a consciência humana. Agora, tem gente que quer ficar no lado negativo, que se identificou com as trevas, e tem gente que quer ficar no lado positivo. Então, essa é a ideia de estar nesse tempo, nesse mundo e nessa consciência terrena. Não tem nada a ver com o que as pessoas, no senso comum delas, acreditam que é a vida. As pessoas, no senso comum delas, acreditam que a vida é um efeito biológico, ou evolutivo, ou sei lá do que, de um pai e de uma mãe, e que não morreu, acabou, e está tudo bem, é só, nós somos igual um cachorro, igual um gato, só que o ser humano tem a consciência e a fala. Não! Existe todo um mundo espiritual, toda uma estrutura espiritual por trás da nossa vida aqui. E o que faz a diferença entre uma pessoa que entende isso e não entende, é que a pessoa que não entende, ela foca nessa vida e só busca essa vida por ela mesma, que são os prazeres carnais. Quando você saca e entende que tem uma outra situação, até anterior a essa, você entende que tem um objetivo e que a vida tem um propósito. E é para esse propósito que você alinha a sua consciência. E aí você é o perdido, vamos dizer assim, que encontra Jesus e encontra o seu retorno para casa. Porque Deus, ele não criou as coisas para serem, vamos dizer assim, perecíveis. Ele nos criou para a vida eterna. Ele já nos criou com esse propósito de vida eterna. Essa aceitação da perecibilidade humana de uma vida de 20, 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, que uma hora vai morrer, e que todo mundo cai no fatalismo, né, de achar, não, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, está errado. Isso é mente fechada. Que pelo menos precisa ir em algum tipo de igreja, para ser falado alguma coisa que abra essa consciência, até chegar na consciência do Evangelho. Porque, de certa forma, as religiões fazem isso. As religiões, elas abrem essa consciência para mostrar que o ser humano não é que nem um gato e um cachorro. Que viveu, morreu, acabou. Então, é nesse sentido, né? É que Deus tem uma obra e um propósito aqui na Terra. Tá bom? Então, essa questão aqui da Virgem, né? E a questão do acusador, né? Quando esse inimigo for lançado na Terra e que o filho varão for formado, a atmosfera celestial para nós, que buscamos o Senhor Jesus, vai mudar totalmente. Já está mudando. Está existindo uma guerra, uma perseguição, um ataque do inimigo, mas esse ataque vai parar, porque o inimigo não vai mais ter recurso contra a igreja de Deus, contra a igreja de Jesus, não vai mais ter recurso. A igreja vai assumir a autoridade que Deus deu para ela. Celestial, por isso que Paulo falava lá que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Pelas nossas orações, hoje nós já determinamos os fatos na terra. E como é que nós determinamos? Através das nossas orações, clamando a vontade de Deus. Que não seja feita a vontade do homem. Então nós estamos governando com Jesus. À medida que você ora,
que você decreta determinadas coisas conforme a vontade de Deus, você está governando com Jesus, você está sentado nas regiões celestiais. E isso é espiritualmente, no âmbito do seu espírito, mas logo também vai estar no âmbito da sua consciência, da sua visão e dos seus sentidos, que é onde ocorre a transformação e o mundo espiritual e a redenção do corpo. Aí pronto, acabou. Vitória total sobre a morte. Amém? Agora não esqueçam dessa frase aqui, ó. Satanás que engana o mundo inteiro, tá? Certo? Uma coisa interessante aqui nessa descrição aqui. Então aqui, quando ele fala que a mulher fugiu para o deserto em asas de águias, né, e depois que a serpente não conseguiu lutar contra eles, aí voltou para travar guerra com o resto de sua descendência, aqueles que guardam o mandamento de roubar o testemunho de Messias. Então aqui são aqueles remanescentes, né, dos que ficaram depois do arrebatamento que a besta vai tentar destruir, tá? Eu entendo dessa forma. Não são os que são arrebatados, tá? E aqui o Michael Rood faz a explicação do sinal da Virgem. Vamos ler aqui. O grande sinal no céu, logo após o pôr do sol, em 12 de setembro do ano 3 da nossa era, enquanto o céu se vestia com os últimos raios do sol poente, o primeiro crescente da lua nova, com 4% de iluminação, 7 graus acima do horizonte, apareceu ao pé da constelação da mulher, que é a Virgem, né, Betulá em hebraico, ou Virgem em latim, que significa Virgem, naquela época a constelação de Ariê, que é de Leão, e sobre sua cabeça o planeta de Sedec, que é o planeta justo, ou Júpiter, né, entrou em conjunção com a estrela Meller, que é a estrela Regulus, que está astronomicamente posicionada entre os pés dianteiros de Ariel, que é o leão. O avistamento da lua nova naquela noite anunciou os dias das trombetas, e a exibição astronômica na constelação acima da cabeça da mulher anunciou a aproximação do nascimento do Rei Justo. Então isso aconteceu há 2000 anos atrás e se repetiu no dia 23 de setembro de 2017. O leão da tribo de Judá, o grande sinal no céu, ocorreu quando Miriam estava para dar à luz, Maria. Apenas 15 dias depois, no início da festa dos tabernáculos, ela deu à luz a um menino, que reinará sobre as nações. Então, esse sinal aconteceu no dia da festa das trombetas, e Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. No primeiro Shabat solene da festa dos tabernáculos, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Então, esse é o comentário do Michael Rood. Tá bom? Então, o governo da besta eu vou deixar para a próxima aula. Mais algum comentário? Alguém quer falar sobre a Virgem, sobre o dragão, sobre os arrebatados, os escolhidos, e assim por diante? Então, veja, uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês aqui, né? Quando surgir o aparecimento do filho varão transformado e arrebatado ao céu, não é para a igreja se desesperar e dizer assim, olha, só são esses os escolhidos, como os fazem os testemunhos de Jeová, que só vão entrar no céu 144 mil. Não. Eles são as primícias para demonstrar que a colheita será feita garantidamente e que você vai ser transformado. Então, é motivo de alegria daqueles que esperam a redenção e o arrebatamento de serem arrebatados, retirados daqui antes da grande tribulação. Tá bom? Essa é a chave final dessa aula. Amém? Bom? É quando você, é um sinal, quando você faz uma compra, você não dá um sinal, dá um dinheiro para depois fazer o pagamento. Então, isso é o sinal de Deus de que o corpo vai ser transformado. O nosso corpo vai ser transformado quando esses 144 mil forem transformados. Tá bom? Amém? Quem vai orar aqui para nós? Amém, Jesus. Amém. A pastora Aníbal vai orar então, pastor Lucas. Amém, glória a Deus. Mas aí, tu viu? É impressionante, pastor Lucas, os downloads que tá vindo durante a aula na minha cabeça aqui. Eu estou impressionado. Fale que Meu Deus do céu. Não, é os que eu estou recebendo. Agora não foi nada, mas o que tá vindo aqui, olha, a presença tá, olha, pastor Lucas, amém, glória amém. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores, te agradeço, Pai, de todo o coração por essa aula
E eu creio, Pai, que as palavras do nosso pastor Lucas caiu em terra fofa e vai dar frutos e frutos com abundância, Pai. Senhor, abençoe poderosamente a vida do pastor Lucas, dando sempre a sabedoria e o discernimento do Espírito para que ele continue com esse trabalho tão maravilhoso, Pai. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lucas, pela vida, Senhor Jesus, da irmã Liz. Derrama bênção sem medida sobre o lar deles, Pai. Abençoe, Senhor, poderosamente a vida de todos que estão aqui, da irmã Célia, do irmão João Batista, da irmã Ricardina, do pastor João, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Opera milagres e maravilhas, Senhor. Manifesta o seu poder na vida de cada um dos seus filhos. Que cada um possa ter cada dia mais essa sabedoria do Espírito Santo para entender melhor os seus desígnios. Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus. Eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então agora é a hora do recreio. Vou parar a gravação. Aí vocês podem falar qualquer palavra proibida do